Malta, antes de começar, não esqueçam de deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este e, claro, de passar na Prozis e usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Há uns meses, Javier Milei, o homem que ganhou as eleições na Argentina, de motosserra na mão, foi figura de cartaz na convenção da IEL. A pobreza aumentou na Argentina, o desemprego também. Como é que se compagina esta ideia com a ideia de uma IEL mais moderada? Aparentemente, creio que é essa uma das vossas vontades. Claro que sim. Deixe-me só fazer 2 comentários ou 3 relativamente àquilo que Pedro Nuno Santos disse. Pedro Nuno Santos vem falar de IRS, mas curiosamente, na proposta do PS, no programa do PS, não há nenhuma descida de IRS. Portanto, vem-se lamentar por o IRS ser alto, por a AD ter feito uma retenção na fonte mais baixa e as pessoas agora estarem a confrontar-se com o IRS. Eu pergunto a toda a gente que vota na Iniciativa Liberal ou já votou na Iniciativa Liberal, o que é que acha deste tipo de comportamento? O que é que acha deste tipo de resposta? Foge à resposta e diz uma coisa que ninguém quer saber. Toda a gente sabe que o PS, aquilo é literalmente ser socialistas até o tutano, só querem te roubar. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe isso. E o jornalista, ou o mediador, ou sei lá, o pivô, o moderador, mente em televisão nacional, financiada através dos nossos impostos. E o que é que o Rui Rocha diz? Manso, 100% manso, não é? Façam aí uma t-shirt 100% manso, Rui Rocha. Eu preferia muito mais o Rui Rocha do Twitter, que batia em toda a gente, mesmo ali, mas pronto, é tal coisa, é guerreiro do ex. Quando é ali na hora da verdade, não diz o óbvio. Meu amigo, você está a mentir. Primeiro ponto, vou meter aqui na tela, isto está em espanhol, não é? Mas o Milei está a erradicar a pobreza do país. E vejam só, quando estavam lá os socialistas, amigos do Pedro Nuno Santos, olha a trajetória da pobreza. Sempre a subir. Chegou ao pico de 52,9% de pobres. E agora está nos 38,1%, portanto, a pobreza baixou no país e está projetado descer ainda mais, portanto, a trajetória de descida e a pique, não é, da pobreza, que é uma coisa boa, 34,9%. Ou seja, a pobreza está a descer a pique. Uma coisa absolutamente incrível. Malta, o vídeo vai já continuar, mas não esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zugapodcast.com e comprar merch incrível como esta que eu tenho aqui, imposto é roubo, está aí o link na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. O Milei é o presidente da Argentina. Conseguiu baixar no espaço de um ano e pouco, de 52,9 para 38,1 e vai estar a descer para 34,9. Está nessa trajetória. Que lições de moral é que nós vamos ouvir dos socialistas? Que lições de moral? E o Rui Rocha, em vez de bater de frente com isto, que são factos, o que é que ele faz? Não responde à pergunta, foge à pergunta, afasta-se do Milei, porque está cheio de medo. Mas vamos continuar aqui que vocês vão ver. Se vocês acham que isto já não é suficiente, que isto para mim já era suficiente, vamos continuar aqui o react e vocês vão ver. Não há uma única proposta de descida de IRS. Veja-se bem a preocupação que o PS tem com impostos que atingem toda a gente. Já lá vamos. A preocupação que o PS tem com a descida do IRS. Já agora uma outra coisa. Falou o Pedro Nuno Santos das condições de governabilidade e daquilo que exige. Ora, eu acho que é necessário também não olhar apenas para o futuro, mas fazer também um diagnóstico do passado, porque quem quer governar tem que também confrontar-se com o seu próprio passado. Eu queria fazer algum serviço público, que é recordar aos portugueses... Está no sítio certo. Recordar aos portugueses aquilo que foi a trajetória de Pedro Nuno Santos como ministro. Olhemos à questão da habitação. Promessa de Pedro Nuno Santos. Até aos 50 anos do 25 de Abril, todos os portugueses com habitação condigna. Resultado, crise profundíssima da habitação. Depois, na ferrovia, quando Pedro Nuno Santos assumiu funções, queria investir na ferrovia. Quando terminou funções, havia mais 1 quilómetro em exploração do que quando começou. 1 quilómetro, Pedro Nuno Santos. Depois, a TAP. Depois a TAP. Eu sei que não quero ouvir falar da TAP, E agradeço. A TAP. Na TAP, 3.200 milhões de portugueses. Vou dar mais 30 segundos porque não respondeu à minha pergunta. Está a fazer campanha. Fez o número que fez o ano passado, só que entretanto já levamos um ano da AD. Pedro Nuno Santos, 500 mil euros aprovados por WhatsApp de uma indemnização. E já agora, no aeroporto, promessa, 2 aeroportos. Resultado, Pedro Nuno Santos a pedir desculpa aos portugueses por ter nas costas do primeiro-ministro, de então que estava em Madrid, a pedir desculpa pela sua imprudência em avançar. Responda lá à minha pergunta, como é que essa idolatração da política da Argentina cabe numa IEL moderada? O posicionamento da IEL, do seu presidente. O posicionamento da Iniciativa Liberal está traduzido no seu programa eleitoral e a visão do liberalismo em que nós nos revemos é uma visão do liberalismo europeu que trouxe, aliás, prosperidade a muitos países europeus que adotaram as medidas que nós propomos. E a Argentina?
A Argentina está lá, está do outro lado do mar, nós estamos na Europa, a minha visão é do liberalismo europeu. Não vale a pena trazer fantasmas, nem... Agora não interessa. Não interessa. O meu programa eleitoral está aí, está visível para todos e é um programa de mudança de Portugal, de acelerar Portugal com sentido de responsabilidade. Não, é um programa de cagado. Diz a verdade, imposto é roupa. E jamais nós vamos conseguir fazer alguma coisa neste país com moderados. Isto é um moderado, isto é um socialista. Para mim, isto é um socialista. Tu não percebes que tens de bater neles com força, Não podes nem dar 1 milímetro. Aprenda alguma coisa, por amor de Deus, com o Milei, pá. Porquê esse afastamento do Milei? Porquê? É um medo, pá. Por isso é que eu digo, a Iniciativa Liberal são um bando de cagados, com medo de serem chamados de radicais. Sim, uma pessoa que é liberal é radical por natureza. Sim, são ideias radicais para Portugal. É literalmente considerado Portugal. Ser moderado em Portugal é igual a ser socialista. Vocês não percebem isso? O viés em Portugal está absolutamente à esquerda. E vocês têm de compreender, têm de aceitar isso. Se a Iniciativa Liberal quer fazer alguma coisa em Portugal, tem de perceber. Nós temos de mudar a mente das pessoas. Nós temos de dizer aquilo que é politicamente incorreto. Nós vamos ser chamados de extrema-direita. Nós vamos ser chamados de fascistas. Nós vamos ser... Porque vocês, mesmo sendo moderados, já são chamados isso pela extrema-esquerda. Portanto, o que é que isso interessa, Não interessa absolutamente nada. Não interessa absolutamente nada. Vocês não aprenderam nada, por exemplo, com o Chega, com o André Ventura, que, diz aquilo que pensa. Se tiver de mandar a liga, manda. E a malta vota. Porquê? Ele está a ser radical. Está a ser radical, mas é preciso ser radical. Para ser moderado, já temos o PS, já temos o PSD. Não é preciso mais moderados. Não é preciso, obrigado, já temos muitos, pá. Se vocês querem o mesmo país, um país que está, uma nação que está a morrer a olhos vistos, continuem a votar no PS e no PSD. Se querem uma mudança radical em Portugal, ser o país mais rico, mais seguro, mais livre do mundo, votem em nós. É isto, pá. Sim, o Estado é o problema, não é a solução. Sim. Imposto é roubo. Sim. O dinheiro é das pessoas, não do Estado. Sim. Há pouco daquela questão Javier Milei, pergunto-lhe, Rui Rocha, se também se demarca daquele momento em que... Se não perceberam, eu cortei aqui, porque eles continuaram a debater, ele não tocou mais neste ponto. Atenção, liberalismo europeu, estamos a falar de socialismo. Pronto, mas isso é outro ponto, nem vou entrar por aí, porque ele só se quis foi demarcado o Milei, não é? Eu percebi. 3,56, que está aqui o Rui Rocha, ele não tocou mais nesta posição, falou de merdas que ninguém quer saber, e depois 7,18 o moderador volta a carregar. Rocha também se demarca daquele momento em que apresentou um departamento de eficiência governamental na linha de Elon Musk e de Donald Trump, que queria cortar nas agências públicas norte-americanas e num despedimento em massa de funcionários públicos. Não preconiza isso para Portugal, acredito? Não, de todo. Pronto, não de todo. Ou seja, foge logo à cena. Porquê? Porque é o Trump, é o Elon Musk e o Milei. Fascistas, extrema-direita. Eu tenho logo marcado eles todos. Despedir funcionários públicos. Eu não posso dizer isto, não é? Isto eu não posso dizer. Portanto, já se está a demarcar, não é? Isto é inacreditável, não? Preconizo aquilo que a Iniciativa Liberal desde sempre apresentou, desde o seu programa eleitoral, o primeiro que apresentou aos portugueses, que é a eficiência do Estado. E eu pergunto, haverá alguém nesta sala... Mas o que é a eficiência do Estado? Haverá alguém em casa que não queira que o Estado seja eficiente? Eu entendo que não. Agora, é verdade... Mas sabe, Rui Rocha, que Portugal, por exemplo, é um dos 5 países da União Europeia com menor número de funcionários públicos em percentagem da população. Se medirem percentagem do PIB, a história é outra. Não é do PIB, é em população empregada. Pois, mas é a forma correta do Eurostat fazer, do PIB, não é? a história é outra. Mas deixe-me explicar. Mas acha que há funcionários públicos a mais ou não? Deixe-me explicar. Nós temos, de facto, um programa de racionalização da administração pública e do Estado português. Há áreas em que nós entendemos que o Estado não deve estar. É por isso que apresentamos um programa de privatizações que inclui, por exemplo, a RTP. Porque onde há concorrência entendemos que o Estado não é necessário que esteja e não deve estar. Da mesma maneira, entendemos que há outras áreas em que é preciso eliminar duplicações, é preciso eliminar redundâncias, é preciso eliminar muito a burocracia, é preciso simplificar o Estado, é preciso focar o Estado nas suas funções essenciais para que as faça bem. A defesa, a saúde, a educação, e o Estado não tem feito bem, porque se tem dispersado. E depois temos um programa também que prevê a modernização do Estado e que no final desta legislatura prevê que haja saída de funcionários públicos, sim, mas para a reforma. E que esses funcionários públicos que saem por via da reforma...
Diga? Vão cortar onde? Na saúde, na educação? Não de todo, não. Isso vamos reforçar. Nós queremos mais saúde, queremos mais habitação, queremos mais educação. O que nós não queremos é redundâncias, o que nós não queremos é sobreposições, o que não queremos é que o aparelho do Estado esteja ocupado por clientelas partidárias e queremos que o Estado se foque nas suas funções essenciais, que são essas que disse. É por isso que aí está garantido a segurança social, a saúde. Agora, no resto, naquilo que é a ineficiência do Estado, sim, nós não queremos que os portugueses que estão lá em casa paguem ineficiências, enchem mais dinheiro ao Estado no bolso do que aquilo que devem, porque há ineficiências no Estado, isso é claro. Vejam só a expressão que ele utiliza. Ineficiências do Estado. Não! O Estado é ineficiente por definição. Vocês não compreendem, vocês não conseguem explicar isto às pessoas. Que o Estado, para crescer, para se alimentar ele próprio, é ineficiente por natureza. Vocês ainda não compreenderam isto? E dizem-se liberais. Vocês não percebem? É uma cena que isto é uma coisa, inacreditável, inacreditável. Eu vou passar aqui no Twitter e vou mostrar aqui uma cena que eu publiquei e outra que foi o Marco que escreveu, que está no Zuga, ok? O debate de ontem entre o Rui Rocha e o Pedro Nuno Santos foi uma derrota e uma vergonha para o liberalismo económico em Portugal. A Iniciativa Liberal quer vender uma imagem de moderação porque sabe que as ideias da liberdade não são populares em Portugal. Mas o problema é que ser moderado em Portugal é ser socialista. É impossível ser moderado sem deixar de ser liberal. E depois, isto acontece. Um líder partidário liberal que parece que tem medo e vergonha de defender as suas ideias. É isto mesmo. Tem medo e vergonha de defender as suas ideias. Com medo de ser apelidado radical. 100%. O Marco, é bem isto. Se tens medo de ser radical, então tens medo de ser liberal. Porque em Portugal, ser liberal é uma posição radical. É isto mesmo. É isto mesmo. És que vais ser considerado radical. É isso. É isso mesmo que nós precisamos, porra. Moderados, já tivemos nós, durante 50 anos, a colocar este país cada vez mais na lama. Se vocês não se respeitam o suficiente para orgulhosamente defender as vossas ideias, então como querem que os outros vos respeitem? Nota, tivemos o ridículo de ver um partido liberal a argumentar contra a descida do IVA proposta por um partido socialista. Vocês andam a dormir? É assim tão difícil dizer, sim, claro que isso é bom, mas é pouco e deveríamos descer ainda mais X, Y e Z, porque os portugueses estão fartos de ser roubados por engravatados do PS. Exato, é isso. É aquela coisa, é o ser radical. E depois eu respondi aqui a uma pessoa que é da Iniciativa Liberal, que diz assim, tem de fazer um polígrafo ao jornalista. A pobreza na Argentina está a diminuir. E ele tem razão, eu já demonstrei aqui os gráficos, não é? E eu perguntei, porquê é que Rui Rocha não desmente logo? Porquê é que não diz que Portugal precisa da motosserra? Porquê que afasta Milei? A IEL tem duas opções. Radicaliza o discurso, estilo Milei, ou desaparece. Agora é escolher. E é isto. Esta é a minha visão. A Iniciativa Liberal acha e está a afiar nas sondagens que vai crescer muito com este tipo de discurso. Eu acho que não. Sinceramente, vou ser muito sincero. Pensem nisto. Imagina, uma pessoa que veja este discurso pensa assim, então qual é que é a vossa diferença, por exemplo, para o PSD? Sinceramente, estão-se a moderar tanto, é igual ao PSD. Pronto, é isto. Basicamente é isto. Pronto, são iguais ao PSD. Querem ser uma muleta do PSD. Pronto, já decidiram aquilo que querem fazer. Então as pessoas, eu prefiro, é tal coisa, eu não vou votar no PSD, não é? Por isso é que também não posso votar na IEL. Mas se uma pessoa diga que seja social-democrata, não é? Porque é basicamente isto que eles estão a ser, diz assim, bom, então prefiro votar no PSD do que votar na Iniciativa Liberal. É isto. É tão simples quanto isto. E por isso é que eu acho que eles vão desaparecer. Quando eu digo desaparecer, estou a dizer ser um partido completamente irrelevante, não é? Ou seja, ter 5%, 7%, pronto, tipo uma espécie de bloco de esquerda, tipo que não tem impacto absolutamente nenhum, não é? Quando é uma pena. É uma pena, sinceramente é uma pena. A Iniciativa Liberal poderia facilmente ter 15%. Facilmente poderia ter tipo 15%, ok? O que é que tinha de fazer? Radicalizar o discurso. Era o que tinha de fazer. Radicalizava o discurso e conseguiria ter 15%, ok? Quer ser moderado e para ser moderado, pronto, vai ser igual aos outros. E é isso. Malta, basicamente é isto. Não tenho aqui mais nada para vos mostrar. Estão aqui a aparecer outros vídeos, pode ser que gostem também. Não se esqueçam que imposto é roubo. Tem t-shirts incríveis como esta na nossa loja lá. No loja.zuga. Está aí o link em baixo. Está aí o link em baixo, eu não sei o link de cor. Devia saber, mas não sei. E é isso. Fiquem bem e até a próxima.